é o homem de transformação mais rápida que eu vi nos últimos tempos, porque ele dormiu de um jeito e acordou de outro na relação dele com a esposa, né? Não é porque eu estou em crise, eu vim aqui, estou em aconselhamento lá na casa do Cláudio, e a gente veio para tratar algumas coisas, eu e o Fabiano, porque eu estou meio em crise, porque ela formou há 2 semanas para trás, então eu estava dormindo com a universitária, e há 2 semanas atrás nasceu a nossa neta, aí eu comecei a dormir com a avó, então eu saí da universitária para a avó. Então nós estamos tratando isso. Nunca vi um homem de transformação tão rápido assim. Está sofrendo o drama da transformação. Eu quero te dar um aviso que surpreenda comigo, que agora você vai dormir com uma psicóloga. Vai ter mais essa. Uma avó psicóloga. Muito bem. Gente, eu quero conversar com vocês hoje, muito dentro do nosso tempo aqui. Nós vamos compartilhar aqui uma mesa. Mas eu não posso deixar de chamar a atenção para o que isso representa. Paulo Júnior e outras pessoas também, como o Mateus e o Rafa, vêm fazendo isso, e agora estou aqui com o Olgálvaro, nesse símbolo, essa mesa. Hoje nós batemos o recorde, porque geralmente era assim. A Luciana me perguntava, sexta-feira, você vai estar lá na igreja compartilhando a palavra? Eu falava, não sei. Aí, sexta-feira à noite, ficava sabendo como é que ia ser, né? Às vezes sim, às vezes não. Estava na casa do Raul e da Rúbia num sábado de manhã. E aí, Cláudia, é você que vai estar lá amanhã? Não sei, vou estar lá. Agora, se eu vou estar lá na frente, não sei. Aí, ontem à noite, a Luciana perguntou, a gente estava indo dormir, é você amanhã? Eu falei, não sei. O xerife me perguntou na entrada, é você que vai compartilhar na frente? Você gosta de uma água com gás? Vou preparar uma água para você lá. Eu falei, não sei. Hoje nós batemos o recorde. 9h05, o Paulo Júnior falou, não, vamos fazer assim, assim, assim. E eu tenho que explicar isso com muito cuidado. Porque se eu não explicar isso com cuidado, fica parecendo que é um certo relaxo da nossa parte. E não é. Custa muito. Isso é intencional, isso é proposital, para que a gente possa encarnar um ensino de mesa. Aí as pessoas me ouvem, às vezes, falando isso, e o próprio Paulo Júnior falando a respeito disso, e ficam pensando assim, mas então, você não prepara para estar lá? Eu digo, não. Eu não me preparo para estar lá. O meu grande esforço é para estar preparado sempre para onde é que Deus me coloque. Esse é o grande esforço. Então, eu não me preparo para. Eu estou buscando em Deus estar preparado para. São coisas diferentes. Parece um jogo de palavras, mas não é. É exatamente isso. E a gente vem vivendo situações aqui, testemunhos dos mais variados, como posso dizer hoje para vocês. Isso representa algo que tem a ver com o ensino que nós gostaríamos de compartilhar com vocês aqui, a partir de uma figura importantíssima na história, que é a figura de Davi. Davi é uma figura que todos nós conhecemos, mas a gente tende a olhar para os personagens, para esses símbolos, para esses arquétipos, e infelizmente a gente tem uma habilidade muito grande para pensar nos altos e baixos deles. Então, por exemplo, me marca muito, muito mesmo, quando eu penso no José do Egito, né? A gente tem uma habilidade muito grande para perceber o momento em que ele é vendido pelos irmãos, né? E aí o baixo é até físico, né? Ele é levado para uma cisterna. E depois a gente gosta de lembrar do alto dele, quando ele está lá como segundo homem do Egito, com o nome de Zafenate Paneia, nem era mais o nome José. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. É uma contracultura que eu vou dizer. Às vezes a gente ouve que a vida é feita de altos e baixos. Ela não é feita de altos e baixos. Ela possui altos e baixos. Mas a vida não é feita dos meus piores dias e nem dos meus melhores dias. A vida tem processos de altos e baixos, mas a vida é muito mais do que isso. Então é muito comum, a gente voltando a José, a gente lembrar dos altos e baixos de José e perder o momento em que José se encontra com seus irmãos e os irmãos não o reconhecem mais, porque ele também não se reconhecia mais. Porque, na verdade, ele andava por todo o Egito olhava para ele e dizia, está lá o Zafenate Paneia. Quando ele se coloca diante dos irmãos, os irmãos olhavam para ele, inclusive com uma linguagem egípcia,
inclusive com cabelo egípcio, com maquiagem egípcia, sabe aquela maquiagem dos homens egípcios? Estava lá José, só que ele não era José. A grande virada na vida de José, e a grande transformação, é o dia que ele encontra os irmãos e diz assim: eu sou José. Aquele José. E o que vocês fizeram comigo, o mal que foi feito comigo, Deus transformou em bem. Porque Deus tem essa incrível capacidade de transformar o mal em bem. Mas nós não costumamos nos lembrar disso. No caso de Davi, a gente se lembra extremamente bem dos momentos de altos e baixos. A gente lembra muito bem do momento épico de Davi e Golias. A gente lembra também do momento de profunda baixa de Davi, com adultério e assassinato. Mas a gente não percebe a vida de Davi no seu dia a dia. E aí fica uma coisa tão distante da nossa, que a nossa vida é feita de dia a dia, e não de altos e baixos. Tem dias de alto, tem dia de baixo. Tem bons dias, tem dias maus. Mas a nossa vida não é feita desses dias. E no caso de Davi, eu queria chamar a atenção para um ponto fundamental que tem a ver com isso que está aqui. É muito difícil pensar a história de Davi sem refletir a respeito de pelo menos mais 3 personagens. Tem mais, mas pelo menos 3. Samuel, Saul e Jonatas. A gente precisa entender a vida de Davi ao redor dessas pessoas. Samuel é o homem que acorda e ouve de Deus o seguinte: olha, por que é que você está aí, Samuel? Por que é que está aí chorando? Por que você está se entristecendo aí? Qual que é o seu problema? Eu, Deus, já rejeitei a Saul como rei. Então é o seguinte: pega o seu chifre, que é um recipiente, né? Pega o chifre, prepara o óleo e vai lá na casa de Jessé, lá em Belém. Lá em Belém você vai ungir um dos filhos de Jessé. Muito bem, Samuel vai. Quando Samuel vai, ele percebe os filhos de Jessé passando, e ele começa pelos mais velhos, mais bonitos, inclusive que estavam prontos para a guerra, e estariam daqui a pouco lutando ali na guerra contra os filisteus, inclusive estariam prontos, inclusive, para enfrentar Golias. Vão passando um a um até que Deus diz novamente para Samuel: Samuel, eu não olho as pessoas como você olha. Você enxerga o aparente, eu enxergo o invisível. Você olha para as aparências, eu olho o coração. Então pode deixar passar esses filhos aí. Mas passaram todos. Jessé, você tem mais filho? Tem mais um. Tem um menino lá no campo. Chama ele lá. É esse daí. Aí o profeta enche o chifre com óleo e unge. E muito a propósito, dentro do que a gente começou cantando hoje, a gente não pode esquecer disso. O Espírito do Senhor me ungiu. Esse ponto é fundamental. O Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor me ungiu. Como a gente comentou agora há pouco, o Galvão inclusive chamou a atenção disso, termina o texto. E ninguém entende, a não ser o próprio Samuel, que evidentemente sabia, que unção era aquela. Podia ser a unção de um profeta, podia ser a unção de um sacerdote, muito estranho, porque Davi não era levita, podia ser a unção de um rei, mas tem um rei lá que foi ungido pelo próprio Samuel. Acontece que esse rei se transforma na figura do pior inimigo de Davi, sem Davi nunca ter feito absolutamente nada que pudesse causar isso. E acaba sendo um instrumento, Saul, o rei, acaba sendo um instrumento para levar Davi para o deserto. E durante anos. Davi, inclusive, tem filhos no deserto. Não é uma coisa do dia para a noite. São tempos e tempos passados ali no deserto. A gente olha para essa história e pensa que é uma história de meia hora, né? Que ele foi num dia e voltou no outro. Davi encontrou cavernas profundas. Profundas. De onde, inclusive, ele foi instrumento, e é instrumento, de salmos que nos abençoam até hoje, até os nossos dias. Mas aí eu quero entrar no terceiro personagem, além de Davi, que é Jonatas. Muito bem. E aí, se você puder, abre comigo, por favor, lá em 1 Samuel, vou ler um versículo só. 1 Samuel,
capítulo, aliás, vou ler 2 versículos. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel 18. Versículo 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, não vou entrar no detalhe aqui de qual é a conversa, o tempo não nos permite, mas depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu, 1 Samuel 18, 1, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Jonatas era o filho mais velho de Saul, era o príncipe que estava ali pronto e se preparando para um reinado, um guerreiro fantástico, fantástico. Jonatas é um instrumento de Deus para várias batalhas importantes e para trazer a vitória para Israel. Jonatas, o filho mais velho de Saul, mais velho inclusive que Davi, um pouco mais velho que Davi, um instrumento de Deus na vida de Davi, para oferecer para Davi isso que está aí no texto, amizade. E aí eu vou ler um outro texto com vocês, já bem mais adiante, como o Gálvaro falou, apenas algumas páginas à frente, mas a história vai bem mais adiante, além dos capítulos. Vai lá, por favor, capítulo 23, versículo 16. Jonatas e Davi novamente. 1 Samuel 23, 16. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horessa. Davi está num dos piores momentos da vida dele. Dificílimo o momento que Davi está aí passando. Muito provavelmente, Davi está se lembrando dessa unção que ele recebeu há anos atrás. Muito provavelmente, Davi está se lembrando das inúmeras vitórias das quais ele foi um instrumento de Deus para trazer para todo aquele povo. Mas ele está num dia péssimo, péssimo. Jonatas vai até lá, o amigo vai até lá. E o amigo vai até lá, faz o seguinte: Jonatas o ajudou a encontrar forças em Deus. Eu estou comentando isso com vocês porque essa aqui é uma mesa de amigos, testemunho do Gálvaro e do Paulo Júnior, testemunho de amizade, e às vezes a gente não percebe a enorme diferença do que é que nós estamos falando aqui. A amizade não é uma amizade de uma confraria, não é uma amizade de quem se propõe a um jantar e a histórias e tal, está tudo certo. Mas a amizade aqui agora, nesse contexto, é a amizade em que um amigo vai lá ao encontro do outro amigo que está em dificuldade e o ajuda a encontrar forças no Senhor. Esse é o amigo. Nós vivemos ontem uma situação, aqui um testemunho muito relevante, né? Nós nos encontramos para lembrar um amigo de quem ele era e ajudá-lo a encontrar forças no Senhor, no drama que ele está vivendo, que ele estava vivendo lá. Essa mesa está aqui com esse objetivo. Esse é o objetivo dessa mesa, trazer ensino. E o ensino que eu gostaria muito que você levasse para casa hoje é esse. O ensino de que amigos ajudam amigos a encontrar forças no Senhor nos seus piores dias. Se alegrar com os que se alegram, gente, é quase que natural. Chorar com os que choram é espiritual, profundamente espiritual. E o Espírito do Senhor está sobre nós para desenvolver exatamente esses laços e essa profundidade. É isso? A história de Davi é uma história, talvez seja, depois de Jesus, o personagem mais citado na Bíblia, né? E também toda a história passa por Davi, inclusive a de Jesus. Ele é o filho de Davi, né? Então, Davi recebeu da parte de Deus quase um cheque em branco, se você for ver a história de Davi. Mas o Davi é esse cara do coração, né? Dessa história com Jonathan, que, como o Cláudio falou, marca profundamente a história de Davi e a história dele para sempre, porque depois, no futuro, ainda busca os filhos, ou algum filho, algum descendente, que ele pudesse compartilhar de bondade. Ele diz: eu quero alguém para fazer o bem. Então, o amigo é aquele que sempre pensa no bem do outro, e que não se estende apenas no outro, mas também os que eram importantes para o outro. Então, a amizade é sempre vida transbordante. Por isso que a porção que Deus tem para nós, a vida, quando Jesus diz assim:
Foi para isso que eu vim. É uma palavra muito objetiva. Foi para isso que eu vim. Ele fala isso outras vezes, mas é para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Ele também diz: eu vim para destruir as obras de Satanás. Então Jesus, de um lado, é um grande destruidor, né, das obras de Satanás. E ao mesmo tempo ele está dizendo: e a vida que eu tenho para você, nessa questão da amizade, e a mesa é uma simbologia muito importante para a gente compreender, porque é nessa mesa que há transbordamento. Porque a vida que Deus tem para nós não pode ser contida em nós mesmos. Ela só é plena quando ela cumpre no derramar de mim, através de mim, daquilo que é a virtude de Deus para a vida do outro. Ou seja, há um transbordamento. Então, quando a gente tem aquela história, o copo do otimista está meio cheio, do pessimista está meio vazio, essa não é a porção, e nem uma porção cheia, é uma porção transbordante, porque não faz sentido eu apenas estar cheio de mim ou da virtude de Deus, se isso não transbordar para a vida do outro. E quando a jornada de Davi fala dessa amizade, vem do quê? Da unção do Espírito que transborda. Então é a porção do Espírito Santo da nossa vida que faz com que todas as demais coisas façam sentido. Nós estamos numa série lá em Uberlândia agora, compartilhamos um pouco sobre isso, que é quem é Jesus? Na época de Jesus, muita gente se apresentou como Messias, e uma das funções dos fariseus era colocar à prova. Eles estavam no papel dele, de ir lá e confrontar: o que é isso, como é que é isso? E uma das questões que tinha, porque quem é Jesus? Jesus demora a fazer essa pergunta para os discípulos. Para quem for com a gente para Israel ano que vem, em maio, nós vamos lá no pé, que é mais ou menos naquela região ali do pé, de onde é que nasce o Rio Jordão, que essa pergunta foi feita. Ali tinha uns ídolos, algumas coisas, e Jesus pergunta para os discípulos, né, quem dizem ser o Filho do Homem? O que as pessoas estão dizendo? E as pessoas diziam assim: o senhor é Elias. No outro evangelho diz Jeremias. Eles sabiam que ele era alguém especial, até confuso, porque ele era João Batista era contemporâneo, né? O ministério de Jesus começa intercambiando até discípulos com João Batista. Então havia muita confusão, e nos dias de hoje há muita confusão. Se talvez você for abordado na rua com a câmera e alguém te perguntar quem é Jesus, um cara, uma força, um bom mestre, quem ele é? Ele é muito mais do que apenas um bom mestre, muito mais do que apenas um bom discipulador. Ele é Deus entre nós, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é o Logos, ele é a palavra que se fez carne. E o que isso tem a ver? Tem a ver porque sem conhecer esse amigo, que é Jesus, eu nunca vou ser o amigo que eu presto para o outro. Você pode fazer o maior esforço, porque no final a gente pensa que a amizade é ajudar o outro a fazer o que ele quer fazer, ou agradar o outro. E por vezes o verdadeiro amigo é o que contraria o outro, para que faça na vida dele a vontade de Deus. Ou seja, muita gente quer ser amiguinho. Para ser amiguinho, o que a gente faz? Não, está com problema no seu casamento, você merece, cara, né? Essa mulher está te dando trabalho de novo, eu te conheço, você merece muito mais do que isso. Ou seja, eu vou lá para fazer com que eu dê força a ele para fazer o que ele quer. E o texto que o Cláudio leu é encontrar a força do Senhor. E aí a força do Senhor vai levar ao propósito, ao desígnio. E como amigo, eu vou fazer o quê? De tudo na minha força, para que ele encontre a força do Senhor, para que não apenas ele, mas nós juntos encontremos todo o propósito e desígnio que Deus tem para nós. Porque de uma coisa é certa: você nunca vai alcançar transbordo de vida sem encontrar o verdadeiro amigo que é Jesus. Não há vida fora da vida. E muita gente está tentando encontrar significância fora de Jesus e não vai funcionar. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo na sua vida. Então para de perder tempo. Porque se não houver
transbordar da vida de Cristo em mim, primeiro, eu não vou ser amigo, porque eu não conheci o que é verdadeira amizade, porque só em Cristo a gente conhece o absoluto, amor, bondade, é só nele que é absoluto, o resto é tudo relativo. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto mais. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Mas em Jesus é o lugar do porto seguro, independente de como eu estou me sentindo ou pensando, ele é a referência. E quando Davi dá esse testemunho, depois o Cláudio não coube aqui para a gente falar tudo isso, que ele foi fazendo toda uma construção, a amizade de Jônatan com Davi é uma amizade de reconhecimento da unção. Ou seja, para que funciona? Qual que era a função da unção? A unção era separado para um determinado fim. Então ungia profetas, ungia reis, ungia os sacerdotes. Então ele estava dizendo que ele é separado para um determinado fim. Há um propósito. Quando Deus pensou Cláudio, ele pensou num determinado fim. Ele foi criado para um determinado fim. Ou seja, o amigo que é ungido conhece a unção do outro. O problema do Saul com o Davi é porque o Saul ficou enciumado da unção que estava sobre a vida de Davi, que ele nem sabia que ele tinha sido ungido, porque senão ele tinha mandado matar Samuel também. Mas ele olhava para ele e havia um brilho. E os feitos de Davi chamaram a atenção, porque Davi fez de tudo para desqualificar ele. Ele ia lá e vencia as batalhas. Saul fez tudo para Davi ser desqualificado, né? E o Davi superava. E aí ele olhava para o Davi e falava: esse menino é diferente, esse rapaz é diferente. E era um misto de amor e angústia também, né? Porque tinha hora que dizia, Saul estava lá doido para matar ele, meu filho amado, né? E Davi, sei não. Então cuidado, porque às vezes o que está impedindo você de conhecer e reconhecer a unção do outro é os seus ciúmes, a sua inveja. E não tem jeito de verdadeiros amigos ter inveja um do outro, porque isso não é de Deus. O Flávio falou aqui, eu vou ampliar, ele falou que é fácil dividir o choro porque é espiritual. É muito difícil alegrar com quem se alegra, porque desperta em nós inveja. Mas Deus, por que parece que na vida dele é mais fácil? Ah, isso está acontecendo lá porque tem mais dinheiro lá. Ah, está acontecendo lá porque você fez a faculdade que eu não tive acesso. Ah, está acontecendo lá porque você não conhece que tipo de vida eu tive na minha família. Esse dia a gente estava conversando com um amigo, a gente está lá discipulando, separando a esposa e tentando resgatar, porque você não conhece a vida que eu tive na minha casa. Eu falei assim, você nunca perguntou da minha também? Eu sou filho de pai divorciado, dos 2 avós divorciados. Somos 4 irmãos homens, pois meu pai teve uma filha com o 2º casamento dele. E então lá em casa 4 homens com todo esse histórico de divórcio, do lado da minha mãe, dos tios, acho que só tem uma que está casado com o primeiro marido até hoje. 4 homens, e eu e Fabiana fizemos 30, meu outro irmão fez 30, o outro fez 25 e o outro deve estar fazendo uns 22 de casado, com a mesma mulher. Os 4 homens, filhos da minha mãe, deram testemunho. Sabe por quê? Porque um dia minha mãe falou desse grande amigo que é Jesus. Então você quer ser um amigo genuíno e fiel como esse, e aí talvez seja isso o segredo, porque ninguém sabe por que Deus falou que Davi era o homem segundo. Davi não tinha feito nada. Davi estava cuidando da ovelha, menino, adolescente, e Deus fala lá com Samuel que ele já tinha separado um homem segundo o coração dele, quando Davi não tinha feito nada, nem música a gente sabe qual que ele cantava, a gente sabe que ele tocava instrumento, mas Deus diz, já separei para mim um homem segundo o meu coração. E eu acho que é isso. O Davi era alguém que amava a Deus apesar de todos os defeitos. Talvez a gente teria dificuldade na nossa caminhada com Davi em muitas coisas, mas o Davi sabe o que é a virtude dele? Davi nunca culpou ninguém. Talvez essa grande virtude. Davi, você pecou? Não, pequei mesmo, sou eu. Ele não falou, não, mas que a mulher estava tomando banho lá, ela me provocou, a minha esposa não me ajudava também, porque fazia muito dia que ela estava, e eu mereço ser feliz. Um tal de eu mereço ser feliz está levando muita gente para o inferno, porque o ser feliz que a gente está falando é satisfazer os desejos da minha carne,
E a Bíblia já nos ensina que o nosso desejo é contra nós, mas cabe a nós dominá-lo. E por isso nós precisamos de amigos. Eu não sei como você se encontra nesse momento. Quem são os seus amigos? E a gente estava conversando ontem, amigos em comum, outros amigos desses amigos. A gente só vê que era confraria quando a pessoa chega e diz assim: separei. Nem sabia que você estava em crise. Você nem me contou para a gente lutar junto pelo seu casamento, pelas suas emoções. Eu só fiquei sabendo depois que já não tem mais jeito. Que tipo de amigo é esse? Então nunca se tratou de amizade. Porque o amigo, Paulo falou aqui mais cedo, quando Jonatas reconhece o Davi como alguém que ele era ungido de Deus, ele não usa essa figura, mas ele reconhece, ele começa a entregar para ele as armas. E sabe o que significa entregar a arma? Suas lutas são as minhas lutas. Ele entrega o hobby de príncipe. Ele está dizendo: eu reconheço a graça na sua vida e a autoridade que está sobre você. Ele estava transferindo a autoridade. E às vezes nós amigos, nós não entendemos isso. Por isso a gente não tem compartilhado as nossas lutas. Porque a luta do Cláudio tem que ser a minha luta, se eu sou amigo dele. E minha luta tem que ser a dele. Para que nós sejamos instrumentos de lembrar um ao outro que a nossa força se encontra no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não há outro lugar. Você pode ficar energizado, podemos ter um culto maravilhoso como esse, né? A graça e a virtude do Raul, que cantando 2 cantos, levando, né? Tocando corações, mas se você não tiver pelo caminho um amigo para te lembrar disso, isso vai desvanecer. E na quarta-feira, lá está a nhaca de novo, porque passou. Aí você tem um amigo, a hora que você olha para um amigo, lembra, só de olhar lembra. Então, essa mesa é para dizer para você: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, não fique sozinho. Não pense que você será capaz. O seu braço vai cansar, os seus pés vão vacilar, e é bom que sejam 2. E aí, quando nós somos 2, quando eu e Fabiana agora somos 1, então nós somos 1. Então não basta apenas eu e Fabiana, apesar de termos que ter toda a aliança. E é uma aliança que representa Cristo e a igreja. Então é uma aliança também importantíssimo nesse plano de vida. Alguém fez uma piadinha, porque eu falei isso lá em Uberlândia, falei assim: graças a Deus acaba nessa vida, porque não tem casamento no céu, porque nós somos a noiva. Jesus é o nosso amigo. Jesus tem algo maravilhoso. Só que esses 2 que são 1 precisam de outros 2 que são 1, porque senão nós juntos somos 1 de novo, e sozinho nós vamos cair. Deus tem planos de paz e de futuro melhor, diz a palavra, Deus falando com Jó. Planos de ser melhor. Você quer uma vida melhor? Quem quer uma vida melhor? Melhor é mais parecido com Jesus. Melhor não é apenas mais dinheiro, casa melhor, carro melhor. Melhor é Jesus sendo formado em mim. E aí eu posso até comer melhor ou não, mas vai ser melhor. Eu queria orar por aqueles que estão se sentindo sozinhos, para que a virtude de Deus hoje te inunde, os seus olhos brilharão e você vai reconhecer amigos ao seu entorno. E mais do que isso, você vai entender que a vida que está em você precisa ser compartilhada com a vida de alguém, porque senão vai virar água parada, e água parada dá mosquito. É o fluxo de Deus. O livro lá, Conexão, fala sobre isso. Eu não sou curado pelo Cláudio me tocando. Eu sou curado quando a virtude de Deus passa pela minha vida e toca o Cláudio. Aqui que está a minha cura, porque eu abro espaço para o novo de Deus na minha vida. Feche seus olhos por um instante. O Gal vai orar por nós todos aqui com autoridade.
E aí eu vou tomar a liberdade aqui, vou dar uma carteirada aqui. E se você vai segurar só mais 5 minutos, eu não vou passar de 5 minutos. A única pessoa agora autorizada a levantar e ir lá para a porta é a Fabiana, porque aí ela não vai sair no tumulto, você já vai lá esperar Para assinar os livros. para dedicar os livros lá. Porque isso aqui, o que está sendo comunicado aqui, tem uma autoridade. Então o Ogal vai orar como quem tem autoridade. Isso aqui é uma trajetória, uma caminhada, um esforço espiritual de mais de 30 anos. Então, quando a gente entrega aqui, a gente não está entregando como quem fala de alguma coisa. Nós estamos entregando a nossa vida, a nossa história, a nossa coerência. Então, por exemplo, o Ogal, quando vem hoje a Goiânia, ele não vem como um pastor ficar hospedado na casa de ovelhas. Não é assim que ele foi apresentado. Ele é o amigo que foi apresentado para amigos. Então, às vezes eu nem estou sabendo que o Ogal está chegando aqui e ele já combinou com amigos. Então ele ligou lá para o Cláudio e falou assim: amigo, tem pouso aí para mim? Aí o Cláudio falou assim: combinado. Aí a Fabiana falou: você está sabendo que ele chegou na sexta de uma viagem internacional e vai te receber amanhã? Aí, mas não foi, a conversa não foi essa. O Ogal não ligou pedindo para o amigo para ficar lá, paparicando, resolvendo gente mal resolvida, gerando demanda. Isso não é amigo. Isso é hóspede chato, que nem paga. Gente que gera demanda tinha que pagar. Amigo não gera demanda. Se for preciso, você larga ele lá e sai e ele se resolve, está tudo lá, ué. Certo? Não é? Por isso está combinado. Ele pediu foi pose, ele não pediu atenção. Ah, é mais, aí eu sei, já a resposta ia ser mais demorada um pouquinho. Ó, presta atenção. Então é isso. E aí eu precisava falar de uma coisa aqui, porque para compor essa mesa de autoridade. Só existe amizade em relações vulneráveis. Gente poderosa não conhece amigos. Porque relação de poder é uma relação de interesse. Toda doutrina de Deus e toda relação verdadeira tem que ser vulnerável o suficiente para ser crucificado nu. Se aquilo que a gente vive não pode ser exposto de forma nua, então não é de Deus. Porque fomos criados nus e o nosso Redentor foi crucificado nu. Então o reino de Deus não se revela no poder com que nós vestimos. Nossas couraças vieram do pecado. E por isso o Jonatas está abrindo mão de todos os símbolos de poder em favor da relação. Então relações verdadeiras têm que ser vulneráveis. Elas têm que se garantir por si só. E expõe você à vergonha. Ontem eu reuni alguns amigos lá na celebração do casamento, muita gente ficou sem entender. Eu vou repetir. E vou fazer uma declaração perigosa. Porque toda doutrina, para ser boa, ela tem que ser vulnerável o suficiente para ser uma péssima heresia. Amizade é coisa de gente sem vergonha. Não é de gente desavergonhada, não. É gente que não tem vergonha. Porque a palavra de Deus diz: hoje vocês ficaram escravos das coisas das quais você tem vergonha. O que quebrou a relação de amizade entre homem e mulher? A nudez dele, de um para o outro, passou a ser um motivo de vergonha. Então só é verdadeiro amigo aquele que não tem vergonha da nudez do amigo. E nem tem que se defender disso. Então amizade é coisa de gente sem vergonha da vulnerabilidade, da fragilidade do outro. Isso está na Bíblia. Hebreus 2. E Jesus não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Então Jesus é o grande amigo sem vergonha dos amigos que ele arrumou. E tem hora que o povo ainda quer discutir comigo a respeito das amizades que eu tenho. Fala: rapaz, você não conhece o meu amigo, que nunca teve vergonha de andar comigo. Então é o seguinte, amados, enfia uma coisa na sua cabeça.
quando amigos, eu sento com o Cláudio para fazer a anamnese do Ogalvo. Eu sento com o Ogalvo para fazer a anamnese do Cláudio. Sento com o Cláudio e com o Ogalvo para fazer a anamnese do Almir. E sento com ele para fazer a anamnese do Enzo. A anamnese é um conselho médico de avaliação das informações patológicas oferecidas pelo próprio paciente. É uma junta médica para analisar o que de pior a pessoa tem a partir do que ela mesma apresentou. Amigo pode fazer anamnese. Amigo pode falar tudo, pode virar do avesso, pode falar das doenças, tudo que o outro tem. Isso é uma junta médica. É um compromisso de responsabilidade para produzir cura. Saiu da roda, é fofoca. Então tem gente que às vezes vem falar coisas dos meus amigos, achando que está me avisando, fazendo fofoca. Porque tudo que eles falam eu já sei melhor. Eu poderia aumentar as informações, passando por eles informações valiosíssimas. Eu falo, os caras vêm falando as coisas dos meus amigos, eu falo, ei, rapaz, se eu te der essas informações que você está precisando. Não sabe nada. Amém, amado? É assim. É assim. Paulo expõe. Paulo faz uma anamnese de Pedro para nós, os irmãos. Se alguém falasse de Pedro para Paulo, tem certeza que o pau quebrava. Glória a Deus, amado. Isso é amizade. É amizade, é você estar ali agarrado, você saber, tal, e você ter esse compromisso. Amém? E isso significa o quê? Que nós somos diferentes. Então, presta atenção, Jonatas e Davi são amigos e entenderam um amor que ultrapassa o amor das mulheres. A amizade é uma coisa que ultrapassa a sensualidade, ultrapassa o gozo, o orgasmo, o prazer. Relação de amizade verdadeira não tem orgasmo. É amolação o tempo inteiro. O amigo amola o amigo. É o tempo inteiro afiando, aquele trem esfregado, atrito. O amigo desgasta o amigo para recuperar o corte. Amém? E mais, meu amado, amigo não fica... vou usar a minha espada a seu favor. Não, o amigo fala assim, toma aqui a minha espada e você usa ela do jeito que você quiser. Fica a dica. Porque às vezes a gente quer ter amizade, mas a gente quer administrar o nosso recurso em favor daquele que a gente chama de amigo. E não colocar o nosso recurso na mão dele para que ele administre. Você quer saber que você encontrou um amigo de verdade? Então coloca todo o recurso que você tem na mão dele, toda a credibilidade que você adquiriu na vida na mão dele e deixa ele administrar. E talvez até fazer mau uso disso. Mas não fica administrando por ele como se você fosse um benemérito dele. Amigos não são beneméritos. Amigo não faz caridade nem favor. Amém? E são diferentes. Porque se Davi derrubou o Golias porque deu uma pedrada na testa, o Jonatas derrubou os seus inimigos porque fez cama de gato. Jonatas é o cara que inventou a cama de gato como arma de guerra. Sabe o que é cama de gato? Você agacha, você fica de quatro nas costas do cara e o outro vem e empurra ele e ele desequilibra. Então, enquanto Davi foi na pedrada na testa, o Jonatas foi um obstáculo invisível às costas para o servo dele empurrar e o servo dele é que cortava. O mérito não foi dele, ele só fez a cama de gato. Dois amigos. Um dando pedrada na testa e o outro fazendo cama de gato. E amigos. E às vezes a gente quer amigos que se pareçam conosco e não que sejam radicalmente diferentes de nós. Não estranhe quando você vê amigos verdadeiros agindo de maneira totalmente diferente e você aí com a expectativa de que um dia eles vão fazer a coisa exatamente igual. Sabe por que eles são amigos? É porque um derruba por cima, o outro derruba por baixo, está tudo certo.
Glória a Deus, amado. O importante é que o inimigo seja derrubado, por cima ou por baixo, não interessa. Glória a Deus. Valeu. Eu nem sei na vida com os amigos que eu tenho, que hora que eu estou derrubando por cima, que hora que eu estou derrubando por baixo. Não interessa, não. Interessa que nas nossas relações de amizade, nossos inimigos estão sendo vencidos. Fica um abraço aqui para todos os amigos totalmente diferentes de mim. Fica aqui o meu renovo, nosso renovo de compromisso nesse testemunho aqui, do nosso compromisso das nossas vulnerabilidades. Nossas vulnerabilidades. É naquilo que a gente é vulnerável e é naquilo que a gente pode ser crucificado em razão um do outro, que está fundamentada a nossa amizade. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, ora por nós aí agora e derrama autoridade. Aleluia. Sobre as nossas vidas aí. Feche seus olhos por um instante. E Jesus é o nosso amigo que apresentou para nós os outros amigos dele, para que a gente tenha uma vida abundante que ele reservou para nós. Nenhuma vida menor do que a abundante é a vida que Deus tem para você. Não se acomode, não se acovarde com menos do que Deus tem para você. Que você possa assumir tudo aquilo que o Criador um dia sonhou com você e está construindo na sua vida. Pai, nós estamos aqui essa manhã porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir essa palavra, para nós reconfigurarmos paradigmas, transformarmos, ó Pai, pensamentos que estão determinando escolhas na nossa vida. Nós pedimos agora que quebre agora toda inimizade, Senhor, todo pensamento que se rebela contra a mesa do Senhor, de maneira que nós possamos nos sentar à mesa e lembrarmos que somos família, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz o solitário viver em família. E essa manhã nós queremos orar para os nossos irmãos que de alguma maneira ainda se sentem sozinhos, solitários, para que a graça e a unção que nós ouvimos hoje, que foi derramado sobre a cabeça do Davi, seja derramado sobre a cabeça dos nossos irmãos e irmãs essa manhã, para que não haja mais solidão no nosso meio. Continue com seus olhos fechados se você quer receber dessa unção do Espírito na sua vida, porque a unção do Espírito promove comunhão. É a função do Espírito que remove solidão. Se você quer receber isso da parte do Senhor essa manhã, eu gostaria de orar com você e por você. Gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Os demais irmãos continuem com suas mãos, seus olhos fechados. É um momento espiritual de batalha, de guerra, em que os inimigos das nossas almas quer nos desqualificar, nos impedir. Levanta sua mão bem alto, fala aí com Deus. Deus, eu estou aqui, eu não quero mais. Pai, eu quero apresentar a vida desses homens e mulheres. Homens e mulheres que o Senhor conhece, e que por muitas vezes estamos cercados de muita gente, mas a angústia da nossa alma clama por um amigo que nós possamos nos despir e abrir, rasgar nosso coração, mostrar nossa vulnerabilidade, de maneira que sejamos de fato conhecidos como somos e não como queremos aparecer que somos. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ungiu com o Espírito Santo da verdade, o Espírito que consola, que ensina, que conduz, que garante que chegaremos ao destino, porque por Ele fomos selados. Eu quero abençoar os meus irmãos com a unção desse Espírito maravilhoso de comunhão. E eu quero declarar que o inimigo das nossas almas está destruído na vida desses irmãos e irmãs. Amém. Agora, no nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus. Antes de você ir embora, uma última coisa, enquanto a gente estava orando aqui, eu tenho que dizer isso. Eu preciso integrar isso para os irmãos aqui em relações tão desafiadoras como as que nós temos aqui. Só inimigos, só amigos conseguem ficar longe. Às vezes tem gente que vira para mim e fala assim: ah, mas o fulano é tão seu amigo, está sumido. Fala, está sumido para você que não é amigo dele. Mas para mim eu sei exatamente onde é que ele está. Ele está lá no lugar de onde ele nunca saiu. E ele não vai tomar nenhuma decisão sem antes comunicar isso à nossa relação. Amigos, você consegue ficar longe deles por muito tempo, sem receber uma notícia. Inimigos, manter-se pertinho, para você ver o que eles estão fazendo.
Amém? Amigos, libera eles para ficar longe. Os inimigos você mantém em volta de você, para você saber exatamente o que eles estão fazendo. Glória a Deus, amados. Só completar? Pode. Não põe inimigo na sua mesa, porque é mesa de comunhão. Mesa de comunhão é daqueles que têm o mesmo espírito. Então o inimigo, você vai ficar pertinho, mas você vai lá para falar para ele desse amor, para que ele reconheça-se como irmão, para que ele possa ter acesso à mesa da comunhão. Porque lá Paulo diz, não se assente à mesa do Satanás e da mesa do Senhor. Amém. Então esse discernimento que é o desafio. Claro.